Olá pessoal que nos acompanha aqui pelo Instagram da Rádio Cidade em Dia, começando mais uma entrevista com os candidatos a deputado aqui da nossa região. Nosso convidado de agora é o Lucas Esmeraldino, já está aqui conectado com a gente. Lucas que é candidato a deputado federal pelo Republicanos, é o nosso convidado de agora. Lucas, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Como é que tá, Rafa? Prazer Tudo estar com certo, vocês aqui, Lucas. conversando um pouquinho. Tá me Bom, escutando o bem? pessoal que está chegando aqui. Sim, estou escutando, deu uma pequena quedinha aqui na tua conexão, mas já voltou. Aqui está a Letícia, o Vinícius, a Alanis, a Loi, doutora Aline, Lucimar, o pessoal que está entrando e acompanhando aqui, né? O nosso papo aqui com o Lucas. Lucas Beraldino, que inclusive esse ano 2022 para ti está completando aí 10 anos na tua primeira eleição quando foi eleito vereador, né, Lucas? Diria assim, 10 anos de vida pública, política, né? Um trabalho social que você até fazia um pouco, já fazia algo antes. Como é que é essa tua história, essa tua trajetória até aqui, hein? Para quem não te conhece, poder contar um pouquinho. Então, vamos fazer realmente 10 anos, né? 10 anos e Deus quis que eu estivesse no 10, né? 10 anos aí de vida pública e Coincidência. numa trajetória muito legal para quem acompanha a minha linha do tempo, né? E tenho muito orgulho de dizer que a mesma pessoa que eu era lá há 10 anos atrás, eu continuo sendo ela. Os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, os mesmos objetivos. E isso é muito importante em época de eleição. A gente costuma brincar que tem candidato que até bota, entra no meio do lodo, toma cafezinho, entra na casa das pessoas e às vezes não é muito comum isso da parte do candidato. Então, é bom analisar o candidato para ver o que ele fazia antes e o que ele está fazendo hoje, o que ele pensava lá em 2010, lá em 2012, lá em 2016, com quem ele andava, quem ele abraçava, quais eram as ideologias dele naquela época e o que ele faz hoje. É muito importante essa análise dos candidatos nesse momento que eu digo que é o momento mais importante da nação, onde vão ser escolhidos os deputados estaduais, deputados federais, o governador, o senador e o presidente da nossa república. Então, é muito bom e fazer essa análise dos candidatos e não votar apenas por uma indicação ou porque viu a pessoa uma vez na vida e não conseguiu fazer essa leitura, né? Hoje a rede social nos dá esse suporte, né? Você consegue ali, pelo menos, ter uma noção de quem era a pessoa ou de quem é a pessoa, né? E as propostas dele, o que ele vem fazendo pela população. Eu, de origem muito humilde, sou de Tubarão, nascido no bairro Morrotes, criado lá no bairro Morrotes, e estudei a vida toda em colégio público, trabalhei muito tempo em restaurante, lanchonete, mini mercado, com minha família, com meus pais. Né? Fui chapeiro, vendi picolé. Para quem ainda não me conhece, um pouquinho da minha história, né? E com muito esforço a minha família pagou uma faculdade para mim. Eu me formei em odontologia e fazem 10 anos, né, que eu estou na vida pública. Fui vereador na cidade de Tubarão, fui o vereador mais votado da história da cidade. Novamente fui reeleito, fui o mais votado do meu partido no segundo mandato, o terceiro mais votado da cidade. E em 2018 eu recebi uma missão do presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal, de assumir o PSL em Santa Catarina e fazer aí uma eleição. O partido não existia em Santa Catarina, nós montamos o partido em 4 meses. Em 25 dias a gente teve que achar os candidatos, então foram 25 dias para achar os candidatos e a gente teve aí 4 meses para montar as executivas, rodar o estado todo e fazer a eleição. Foi uma eleição muito bem sucedida, uma eleição vitoriosa. Nós organizamos de uma maneira muito bem organizada, fomos o primeiro
Fomos o número 1 no estado de Santa no Brasil, né? Foi o PSL mais bem organizado, que teve o melhor resultado. E fizemos aí 4 federais, 6 estaduais e o governador e a vice-governadora. E por 0,02% eu não entrei para o Senado da República como o senador mais jovem da história do Brasil. Mas Deus sabe o que faz e nos deu a oportunidade de estar à frente aí da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado por 1 ano e meio e por 2 anos à frente da Articulação Nacional, podendo ajudar o governador Carlos Moisés a entregar para o catarinense o melhor governo da história de Santa Catarina, com os melhores resultados, e isso não sou eu quem falo, são os dados do nosso governo. E com dados, não, com fatos, não tem argumentos, e a gente tem muito orgulho de estar rodando o estado todo. Hoje eu estou em Itajaí, daqui a pouco estou chegando em Joinville, ontem à noite estávamos em Lages, fiz Bocaina do Sul, estamos rodando o estado e está muito legal, muito gratificante rodar o estado e ver os recursos que chegaram em cada município, os maiores recursos da história de Santa Catarina. Então, para nós é um momento muito gratificante, depois de 3 anos e meio de muito barulho, muita perseguição, muito sofrimento à frente do governo do estado, porque a gente teve que trabalhar muito, porque o estado estava realmente abandonado. Orgulho agora de estar repassando nas cidades e contando um pouco do que foi feito para cada cidadão aqui em Santa Catarina. Obrigado, Rafa, aí, Ô, Lucas, o fato de estar no governo, né, ter aí ficado junto com o governador Moisés, ocupado os cargos que você ocupou, tem como você está dizendo, visitando as cidades agora, com uma volta de uma eleição lá de 2018, onde era todo mundo novo, todo mundo novidade, agora tem um pouco de conhecimento, tem esses dados para informar. Tem também cobrança, você está lembrando aí que foi um governo cobrado, né? Um governo com teve os 2 impeachments. Tem também cobrança em torno, e é possível dar essas respostas para as pessoas em torno dessas cobranças, Lucas? Rafa, não tem resposta que a gente não possa dar. Nós começamos as nossas reuniões já avisando a todos, não tem resposta, não tem pergunta que a gente não possa responder. Então vocês fiquem bem à vontade para perguntar qualquer coisa. Um governo do tamanho de Santa Catarina é um governo muito complexo e tem que melhorar muito ainda. É um governo que tem que avançar muito. Quando eu falo que o governo melhorou, é comparado aos governos que tinha antes. São 100 anos que o dinheiro não chegava nas cidades. Ah, mas como assim, Lucas? O dinheiro não chegava nas cidades. Então, como é que as BRs foram construídas, as SCs, né, foram construídas? Eu não estou falando que nada aconteceu. Eu falei que a diferença do governo Carlos Moisés e a diferença dos outros governos, ela é enorme, ela é incomparável. O que foi feito nesse governo, Rafael, ele é surreal. Tu pode traçar um risco de município a município, lá de Passo de Torres, Jacinto Machado, tu pode vir ali por Gaivota, Balneário Gaivota, Passo de Torres, são os maiores recursos da sua história. Os relatos de vereadores, de prefeitos, é que em outros governos, eles iam a Florianópolis umas 50 vezes, gastavam passagem, gastavam hospedagem, gastavam almoço e janta para ganhar 50 mil reais. E quando ganhavam esses 50 mil reais, eram demorado para chegar o dinheiro. E depois que esse dinheiro chegava, depois que essa obra era concluída, era uma festa. Matava boi, ficava um dia de festa por causa de 50 mil reais. Então, olha a diferença. Agora, são 70 milhões investidos na cidade, são 50 milhões investidos em cada cidade. Então, é muito diferente. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem tem ou um lado partidário, político, e quer realmente mudar
para que a turma política dele entre. Agora, o cidadão de bem, o cidadão que está enxergando a mudança que iniciou lá em 2018 e ela precisa continuar. Esse cidadão que está fazendo essa leitura, vendo o recurso chegar na sua cidade, esse cidadão vai votar de Carlos Moisés, quer que a mudança continue, porque muita gente está falando da mudança, mas a mudança começou em 2018. Bom, então chegando... A mudança começou em 2018 e ela continua agora por mais 4 anos, porque o cidadão catarinense merece por mais 4 anos o governo Carlos Moisés e da sua equipe, que ajudou o Carlos Moisés a desenvolver esse trabalho, a enxugar a máquina pública, respeitar o dinheiro da população e devolver o dinheiro que é do contribuinte da cidade. Bom, estão chegando algumas mensagens aqui, Lucas, de apoio aqui, pessoal se manifestando, Wesley, o Romildo, deixa eu achar aqui o Gilberto. Eu estou vendo a Didi, Nuremberg. O Dixon, Abraço, o Roger, o pessoal que está Didi. acompanhando aqui desde o início. O pessoal que está chegando, a Didi entrou agora aqui. Ô Lucas, nesse trabalho de secretário de Articulação Nacional lá em Brasília, por exemplo, é possível ver muito uma relação que se fala em termos de recursos que Santa Catarina envia para o governo federal, né, por conta do pagamento de impostos, enfim, e daquilo São que quase 70 volta. bilhões. Pois é, 70 bilhões essa volta, muito se fala em pacto federativo, que não avança esse pacto, mas é preciso ter uma discussão melhor sobre essa volta desses recursos, né? Uma das bandeiras aí que você tem levado nessa campanha? É isso mesmo, Rafa. Eu acho que vocês devem recordar qual era o nosso maior discurso lá. Tinha várias pautas, né? A nossa campanha em 2018. Nós não tínhamos muitas promessas, mas uma delas era o Pacto Federativo, né? A defesa da família, o combate à corrupção. Então, o Pacto Federativo é o menos Brasília, mais Brasil. Cortou o áudio aí. Fica entrando ligação. Voltou. Tá. Ficou entrando essas ligações aqui agora. Isso, então, menos Brasília, mais Brasil está acontecendo aqui em Santa Catarina, com menos estado e mais município. Hoje Santa Catarina manda para Brasília 70 bilhões, eu estou arredondando, tá? 70 bilhões de reais e volta 7 bilhões. Agora vocês imaginam, se voltasse, em vez de 10%, 15%, já voltaria um dinheiro muito bom para nós fazermos o que Santa Catarina precisa ainda mais. Saúde, ainda mais educação, ainda mais infraestrutura. E toda essa revolução que está acontecendo aqui em Santa Catarina está acontecendo com esses 10% que retornam lá de Brasília. E o que eu estou muito pronto para fazer na Câmara Federal é levar o case de sucesso. Porque não é só o governador e o governo Carlos Moisés e toda a sua equipe, não são destaque só aqui em Santa Catarina. Eles são destaque no Brasil. Porque esse é um case que nós vamos levar para todo o Brasil. Essa distribuição entre os municípios, essa distribuição do dinheiro para os prefeitos, para os municípios, sem ver cor partidária, sem ver cor de bandeira, sem ver partidos dos prefeitos. Isso é pensar no cidadão na ponta. Então, realmente, o Pacto Federativo é algo que vai ser pauta, né, das minhas ações. Acredito que cada momento que eu tiver a oportunidade, se for eleito, de estar na tribuna, vou usar no mínimo, a cada discurso, 3 minutos, eu vou usar para falar do Pacto Federativo, porque é realmente muito importante para o estado de Santa Catarina, que tanto trabalha, que tanto produz, e o nosso recurso vai para outros estados. E que outras bandeiras você tem levado aí na campanha, tem conversado com o eleitor? Tem aquilo que você leva, tem aquilo que você ouve também, né, Lucas?
Com certeza, Rafa. Muito mais do que ficar prometendo, é algo que a gente tá levando em cada lugar. Porque nesse momento de campanha política, todo mundo promete. Todo mundo tenta entrar no momento de esperança. Muito mais do que esperança, muito mais do que promessas. Em cada canto do Estado, nós realizamos muito. O governo Carlos Moisés, a nossa equipe, realizou muita coisa, muitas obras. No Unedu foram mais de R$500 bilhão em bolsa de estudo na área da educação. Uma área que é extremamente importante, uma área que vai mudar o futuro do nosso estado, do nosso município, do nosso Brasil, que tem que ser investido cada vez mais. Então, assim, muito mais do que promessas são as realizações. A nossa grande promessa durante a campanha é continuar sendo esse governo que enxugou a máquina pública, esse governo que realizou, e eu quero ser a ponte que não teve, para deixar assim muito bem claro, não teve essa ponte. Não teve alguém em Brasília que conectou aqui com o estado de Santa Catarina, que ajudou a trazer recursos. O que teve em Brasília foram deputados e senadores que, ao invés de pensar por Santa Catarina, só pensaram na eleição. Pensaram só nessa eleição, no dia de hoje. Ao invés de ficar mandando dinheiro para as BRs, mandando dinheiro para a saúde, para a educação, ficaram fazendo guerrinhas políticas partidárias. Eu quero ser o elo entre o nosso governador e entre o Planalto, e entre o próximo presidente da República, que, se Deus quiser, vai se reeleger, e é o meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô Lucas, nesse ponto você acha que, a gente sabe, né, houve esse distanciamento entre o governador Raimundo Colombo e o presidente da República, Carlos os Moisés. Parlamentares poderiam, Carlos Moisés, desculpa, e o presidente da República, você acha que eles poderiam ter, os parlamentares poderiam ter contribuído para buscar essa aproximação? Com certeza, com certeza. Pode ter. Se você notar, os 3 senadores, os 3 queriam ser governador. O único que não conseguiu ser candidato foi porque o PT não deixou, que é o Dário Berger. O Dário Berger tentou até o último momento ser o candidato pelo PSB, na chapa do PT. Então, os 3 senadores tentaram ser governador de Santa Catarina. E essa aliança pelo povo de Santa Catarina ele não aconteceu. Então, ao invés de ficar trabalhando e trazendo recursos, assim como o governador fez, baixou a cabeça, trabalhou e entregou os melhores resultados da história de Santa Catarina. Foi o melhor enfrentamento da pandemia e foi o melhor momento econômico. Muito emprego gerado, muito emprego em Santa Catarina, é o número 1 em emprego e renda, e é o melhor enfrentamento à pandemia. Então, cuidou da saúde, mas cuidou do emprego também. Então, é um apelo que os políticos, ao invés de ficar pensando só em si, pensem na população, pensem em servir a população. Esse é o nosso objetivo. E que, se Deus tem um propósito na nossa vida, esse propósito é servir as pessoas, e aqui nós, os catarinenses. Bom, Lucas, estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Mais uma vez agradecer ao pessoal que está acompanhando desde o início, a Evelyn, Antônio, Ana Cláudia, o pessoal que entrou durante a live, o Roger, as mensagens aqui que o pessoal tem enviado, viu? Essa live, claro, vai ficar disponível aqui para quem não acompanhou ela na íntegra, e também daqui a pouco vai para o nosso canal do YouTube. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sucesso na tua caminhada, a gente fica sempre à disposição por aqui, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rafa. Você que me deu a oportunidade lá atrás, eu lembro, há 10 anos atrás, de iniciar as entrevistas lá como vereador, contando um pouquinho da minha história lá atrás. Tenho um carinho muito grande por você. Então, pedir para as pessoas entrarem na minha página, conhecer um pouquinho da minha vida, da nossa batalha, dormindo tarde, acordando cedo, para fazer a diferença para o catarinense. Não cair em conto da carochinha nesse momento político. Olhar a história, olhar a vida do candidato, olhar com quem que ele sentava, com quem que ele está sentando hoje,
o que ele pregava lá atrás. A linha de tempo é muito importante para nós escolher os nossos representantes a nível federal, a nível estadual. Eu estou muito em paz comigo mesmo, com minha família, e sei que Deus está no comando. Se for da vontade dele, estarei na Câmara Federal a partir do dia 1º de janeiro, ajudando o catarinense, e para isso eu preciso do voto do catarinense. Lá no dia 2 de outubro, 1077, Lucas Esmeraldino, para deputado federal e para governador aqui em Santa Catarina. A gente já tem governador, é Moisés, número 10. E para presidente, Jair Messias Bolsonaro, o nosso capitão. Um abraço, viu, Lucas? Até uma próxima oportunidade. Tchau. Um abraço, Rafa. Um abraço a todos.